Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro, mais um estudo. Eu, Daiane, a Deise, a Valéria, a Gui, a Carla, a Cris. Estamos aqui para mais uma noite de estudos. A gente já estudou o que era ego, já estudamos também sobre centelha e agora a gente vai estudar um pouco a relação entre os dois, a conexão entre os dois. E uma das perguntas centrais seria: o que tem em relação o ego e a centelha? O que tem em comum, né? E o ego, ele, como já foi abordado em outros estudos, ele busca a separação, a individualidade, enquanto a centelha, ela nos une a tudo e ao todo. Ambos, eles residem dentro de nós, mas eles representam forças opostas e moldam de maneira distinta nossa experiência de vida. A nossa jornada espiritual, muitas vezes, ela envolve um conflito entre o ego e a centelha. O ego, ele é muito competitivo, ele só pensa nele próprio e muitas vezes, na maioria das vezes, ele leva em consideração, não leva na verdade, né? Em consideração o ponto de vista do outro, querendo ser sempre o melhor. Já a alma, ela é mais altruísta, ela é mais flexível, ela é acolhedora, ela jamais prejudica, ela não quer levar vantagem sobre outra pessoa. Pelo contrário, ela quer colaborar, ela quer ajudar, né? E uma das grandes dificuldades também de nós seres humanos é manter esse ego equilibrado, né? Porque é muito fácil a gente se perder na rotina, no dia a dia. E existem algumas ferramentas para facilitar a nossa jornada. A primeira delas seria o autoconhecimento. E como promover esse autoconhecimento, né? Pela meditação. É uma das grandes ferramentas, ajuda a deixar o ego mais sensato. Observar o que a gente pensa, as nossas emoções, sem julgamento, porque às vezes pode vir, né, enquanto a gente medita, pode vir pensamentos intrusos e a gente julga, mas o correto seria não julgar, deixar vir. E isso ajuda a identificar os padrões, né? E outra dica legal, outra ferramenta também importante para a gente manter esse ego equilibrado é escrever. Tem muita gente que tem diário, escrever os sentimentos e as experiências, né? Isso tudo vai ajudando a cultivar a centelha e manter o ego equilibrado. É mais uma ferramenta. Cultivando a humildade, né? Ter a gratidão, reconhecer tudo que a gente tem, as pessoas, porque é muito fácil também se perder. A gente às vezes só quer, o ego só quer e esquece de agradecer, né? Está aberto a essas diferentes perspectivas, né? A aprender com as experiências com os outros é muito importante também. Gerenciar essas emoções, respirar, porque também é fácil, né? A gente liga no piloto automático e vai, e não observa o que é a mente, as emoções, elas querem dizer muitas coisas. E aceitar também, outra ferramenta importante de autoobservação, de autoconhecimento, é aceitar as imperfeições. Sim, nós não somos perfeitos, erramos, e ser gentil com a gente mesmo, reconhecer que a gente comete erros, vai cometer, e celebrar as pequenas vitórias, né? Reconhecer que erra, mas também celebrar as pequenas vitórias. Equilibrar esse ego é um processo contínuo. Não esperamos que seja rápido, mas é uma jornada de grande crescimento, muito importante para o nosso desenvolvimento. E outra parte importante também do nosso estudo de hoje seria como que a gente identificar quando a gente desconecta da nossa centelha. A gente falou do ego,
quando ele desequilibra, mas em relação à nossa centelha, né? Que as duas estão intrínsecas. A pessoa, quando o ego entra em desequilíbrio, a pessoa coloca suas próprias necessidades e desejos acima de tudo e de todos. E dificulta a empatia e a compreensão de diferentes perspectivas, que é um ponto crucial da centelha, porque quando a gente está ligado à nossa centelha, a gente tem essa sensação de fraternidade, de empatia, de alteridade com os demais, né? E aí com isso vai aparecendo outros fatores, a arrogância, o indivíduo, ele se superestima as suas capacidades e qualidades, desprezando o que o outro tem a dizer. Isso também nos afasta da centelha divina, né? Então, outra parte muito importante também é a insegurança, que às vezes, muitas das vezes, por trás da fachada de superioridade que a pessoa se coloca, se põe, muitas vezes ela esconde uma profunda insegurança, que busca essa validação constante. Tudo isso vai, voltando a repetir, vai se afastando da centelha e o ego vai tomando mais conta, né? E aí vai causando mais problemas, vai tendo dificuldade em se relacionar, né? Porque essa falta de empatia, de necessidade de controle, podem sabotar os relacionamentos pessoais, profissionais, né? E aí vem sofrimento emocional, né? Essa busca por aprovação, que hoje é muito comum ver no ser humano, né? Ter essa sensação de estar certo, de que as pessoas estão validando o teu comportamento, a comparação, né? E aí isso vai gerando um desgaste, vai gerando ansiedade, tantas pessoas com depressão, com baixa autoestima, e aí cada vez mais a gente se afasta da nossa centelha, né? Perda de propósito, que daí culmina num problema muito maior, que é esse foco excessivo no ego, que pode levar à perda do sentido na vida, né? Dificultando a busca por um propósito maior, porque tu fica muito ligado naquela parte pequena, né? E não se conecta ao todo, na parte que é muito maior, bem superior, né? E aí vai mais uma pergunta que a gente vai se perguntando, né? E de que forma que o ego impede de conectar a centelha? De tudo isso que a gente vem conversando até agora, da identificação excessiva com a forma, porque quem se apega com a forma é o ego. Ele se apega fortemente à identidade. A centelha não. A centelha não se apega com a forma. A centelha, ela é conectada direto com a fonte. O ego é que se apega com os pensamentos, os sentimentos, as experiências passadas, fica lembrando do passado, criando uma separação. É o ego que vai fazendo isso e que vai impedindo que a nossa centelha fique cada vez mais acesa. Essa identificação que limita a nossa capacidade de perceber a nossa natureza que a gente que é divina, que transcende a forma física. O medo também vai tomando conta, né? É o ego que está constantemente preocupado com o medo de perder, com a sobrevivência, a segurança. Quando a gente está ligado direto com o todo, a gente desconecta desse medo. O medo da rejeição, como foi comentado, do fracasso, do desconhecido. Quantas pessoas deixam de fazer coisas maravilhosas por medo, né? Ele nos abraça para a experiência da unidade, do infinito, e o medo que nos impede, né? Isso tudo vai desconectando com a centelha. E por fim, também um assunto que nós já abordamos em outras aulas, que é as crenças limitantes, que é o ego que alimenta essa crença sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ah, eu não sou bom o suficiente, ou deturpa a sua própria imagem física. É só o ego que vai fazendo isso. E são crenças que a gente estabeleceu desde criança, que vão criando essa barreira, que impede esse acesso à nossa sabedoria. É outro item, outra parte
interessante que precisa ser abordada do nosso ego, que às vezes a gente não sabe, mas é o ego que está tomando conta da nossa vida, essa necessidade de controle. É o ego. O ego é que busca controlar tudo ao redor. A comparação, como também já foi abordado, né? E por fim, e não menos importante, a gente falou do ego, a gente falou da centelha. E como integrar os dois? Como juntar os dois? Que é, digamos assim, uma parte importantíssima. É importante a gente ter ciência dos nossos pensamentos e emoções e não se identificar com eles. Cultivar a centelha, mas como cultivar ela? Como foi falado anteriormente, através da meditação, né? Para conectar com a nossa essência, encontrar esse equilíbrio. O objetivo não é eliminar o ego, porque ele também é importante, a nossa personalidade, o nosso livre-arbítrio. Mas sim, não é eliminar ele, mas sim integrá-lo junto com a centelha. Quando a gente encontra esse equilíbrio entre essas duas forças, a gente vive com mais autenticidade e mais feliz. Então, compreender a diferença entre o ego e a centelha é fundamental para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Ao reconhecer essa presença de força dentro de nós, nós podemos escolher ser mais conscientes e viver uma vida muito mais alinhada com nossos valores mais profundos. Porque quando a gente está conectado com a centelha, a gente está conectado com o todo. Complementando, Dai, a gente estuda, né, entende o que é o ego, o que é a centelha divina. Não é a primeira vez que a gente está estudando sobre isso, mas, consequentemente, estamos reestudando o assunto para melhor compreendermos, né? Colocando na prática. Hoje a gente fala muito assim, eu tô com um ego em desequilíbrio, ou meu ego mal colocado, ou ego, principalmente aqui no Curice a gente aprende muito sobre quando a gente está vivenciando, né, no ego e quando a gente está buscando a centelha, né, a centelha divina, que é a nossa parte mais pura, nossa parte mais sutil, né, mais eterizada, mais sublime, mais próxima da fonte. O ego é a nossa parte mais material, aquela parte que compõe a nossa individualidade, né? Quando ele está em equilíbrio, ele te projeta para a vida, ele te larga para realizar os teus sonhos, ele te joga para o trabalho, ele te transforma num ser humano integral, né? Que está com consciência plena do que está buscando, para onde está indo e o que quer fazer da vida. Quando ele está em desequilíbrio, ele te traz muitos problemas, desde problemas mentais até problemas relacionados a financeiro, dinheiro, família, relacionamentos, saúde, enfim, todas as questões, né, da parte de pessoal aqui da 3D, né? Mas vamos falar um pouquinho assim na parte prática. Hoje a gente ouve falar muito assim, por causa do ego houve o auto-boicote, ou boicotaram tal situação só motivado pelo ego, principalmente no que a gente entende que sejam trabalhos relativos à doação, por exemplo, doação energética, ou doação de tempo, ou doação de boa vontade, ou enfim, de qualquer coisa que seja mais altruísta. Sempre que se tem trabalhado num grupo, a gente percebe que o ego também está presente, nem sempre bem colocado, né? Muitas vezes em desequilíbrio, buscando o equilíbrio. O auto-boicote, a gente pode considerar que é um ego em desequilíbrio? Sim, porque quem deseja é o ego. A centelha, ela vibra. O ego, ele deseja. Então, muitas vezes, ele quer aparecer. É como foi comentado aqui anteriormente. Ele quer, às vezes, se autoafirmar,
né? Porque a insegurança que muitas vezes ele passa é o ego gritando, é a parte íntima dele pedindo ajuda, né? E às vezes quer ser visto, isso. E às vezes ele reverbera de forma bem caótica. Porque nessa situação do auto-boicote, o que eu entendo, assim, né, na minha humilde opinião? A pessoa tá ali pronta, preparada para construir algo legal, algo bom para ela, bom para os outros. Ela vai lá, começa a construção, tá legal. Na primeira pedra do caminho, ela regride e volta. Então, isso é o ego ou isso é falta de força ou isso é outra questão psicológica ou de manipulação energética? É porque se a gente for olhar só a personalidade, mas essa personalidade, como a gente já estudou, ele tem um sistema. Então pode ser o ego, como também pode ser outros fatores que estejam ali influenciando, né? E não, o ego material, ele pode ser identificado uma pessoa que se acha mais importante que as outras. Também tem o ego espiritual também, porque às vezes a pessoa ela se acha mais próxima da espiritualidade. Da espiritualidade e às vezes menospreza. Então tem níveis, né, do ego mal colocado. Tem pessoas às vezes até que se coloca de forma, como vou dizer, se apresenta de uma forma, mas na verdade se comporta de outra. Se comporta de outra, né? E o ego, de certa forma, ele acaba vindo à tona, mais cedo ou mais tarde. Ela consegue a persona mascarar por um tempo, mas muito brevemente acaba sendo posto à prova. Falando de relacionamentos, a gente vê assim muita discordância, né, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, entre marido e mulher. Nem sempre essas discordâncias são saudáveis, né? Muitas vezes parece uma antipatia ou então tem uma teimosia ou uma falta de bom senso. Isso a gente pode estar atribuindo também ao ego mal colocado ou em desequilíbrio. O que tu acha, Ana Carla? Eu acho que sim, que realmente quando tem esse desequilíbrio nos relacionamentos é porque as pessoas colocam o ego na frente como principal e vai naquela questão ali, né? Eu em primeiro lugar, os meus sentimentos, o meu espaço, o que eu quero é isso e o que tá bom para mim é isso, então os outros têm que seguir isso. Então cada um coloca o seu ego, né, em primeiro lugar. Então isso é um ego mal colocado. Né? Da mesma forma o vitimismo, né? Isso mesmo. A pessoa que acredita que ela é a que mais sofre no mundo, que ela é a que mais mais julgada, né? Que ela Eu acho que quando tu tá na vítima, tu também tá com o ego mal colocado. Tu tá né? Estou falando de mim. Eu sofro mais, eu tenho que ser visto, né? Eu tenho que ser que o ego, né? ele vai juntando estratégias. Então, por exemplo, o fanatismo, qualquer tipo de fanatismo não é benéfico, obviamente, mas o fanatismo religioso, ele pode ser uma estratégia do ego para fugir do desenvolvimento espiritual. Isso então, a gente está falando do ego na parte espiritual, né? Que é bem perigoso também, porque cria, né, dentro da gente toda a crença limitante e os dogmas que a gente impõe para a gente mesmo, né? Sim, é que na verdade o ego ele vai causando esse fanatismo, né? Exato, mas eu também penso daí hoje assim, ó, o que o ego mal colocado também causa o fanatismo material, por exemplo, a busca pelo lábio perfeito, a busca pelo corpo perfeito, pelo seio perfeito. Às vezes a gente tá buscando o quê? Aí vai lá e faz e aí
Ainda não tá bom, ainda falta alguma coisa, ainda tá buscando alguma coisa, né? O que é que a gente busca? Buscar o corpo perfeito eu quero ser visto. Então eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar perfeito para alguém me reconhecer. Isso é o desequilíbrio do ego material. E o ego do fanatismo, eu estou sempre certo. Eu faço tudo certo, eu sou bom, eu sigo a lei, né? Então, o que eu acredito é o que é o certo, então é o fanatismo. E eu penso que ainda assim, o ego do espiritual, né, ligado ao fanatismo, é a crença de que eu tô mais perto de Deus ou da espiritualidade, ou de que eu sou melhor, eu sou bonzinho, ou eu oro mais, ou eu contribuo mais, ou eu me dou mais, né? E é isso. Eu erro menos, eu julgo menos, eu condeno menos. E é isso, né? volta ao tema central, a falta de conexão com a centelha. Porque, por exemplo, aquele detalhe que você falou ali, porque eu quero uma boca maior, um corpo melhor, ela está tão ligada à forma que ela se desconectou da centelha. Porque não existe a preocupação com a saúde, o bem-estar. Não, né? só que com a forma. Isso seria um contato com a centelha, porque é uma preocupação com o ser integral, né? Mas é uma preocupação efetiva lá com determinada parte do corpo que precisa ser plastificada ou melhorada ou harmonizada, como a gente fala hoje, né? Mas é o que ela colocou ali, qual é a relação entre ego e centelha. O ego sou eu, então eu faço as coisas para mim. A centelha é o todo. A centelha é nós. O ego trabalha muito a individualidade, então, né? E a centelha trabalha o todo. Ô Cris, me ajuda aí. Com relação à depressão, que também é um assunto que é muito recorrente em todos os círculos sociais, em todo o meio de comunicação, em todas as formas que a gente vê hoje de busca de cura também, e uma série de doenças que, quando não se tem a causa, se diz que é depressão, né, geralmente. O que tu acha que a depressão ela está ligada a que tipo de desequilíbrio, falando do ego? Eu acho que é a questão de ser visto. Você quer ser visto e você não tem aqui, você não é visto como você queria que fosse. Aí você começa a se vitimizar e entra em depressão. Porque daí em depressão eu tô doente, as pessoas vão me olhar. Daí eu vou ser o coitadinho, alguém vai cuidar de mim? Alguém vai me olhar, vai me dar atenção. Porque hoje dizem que a depressão é o mal do século, né? É a doença do século. Isso a gente ouve já há décadas, né? A depressão de hoje é vazio existencial. O que eu faço aqui? Qual é o sentido, né? O que estou fazendo da minha vida? Só complementando, aprofundando mais, a depressão, ela, né, que alguém pode ouvir, né, e falar assim, estou me vitimizando, quero ser visto, e aí eu tenho depressão. Ouvindo assim parece que é muito simples, né? Só quem tem depressão sabe o quanto é. Vamos aprofundar mais e entender que a depressão, como também ela disse, né, Ana Carla, é estar no escuro. Estar no escuro é completa falta de consciência. A consciência ela é o sol, né, a clareza. E a inconsciência é o escuro, como se fosse a lua. Então, quando eu não tenho conhecimento, eu não entendo, eu não compreendo, eu só sofro. Sofrendo, eu vou para a escuridão. Então, a depressão é a falta do conhecimento. Porque sem conhecimento, estando na escuridão, eu não sei lidar. Então, eu vou entrando lá naquele calabouço mesmo. Porque vai doendo demais. Por isso que gera no corpo físico a falta, né, de serotonina, né, daqueles neurotransmissores. Então, quer dizer, eu não conheço, eu não entendo, eu estou no escuro, eu não sei nada, e eu vou realmente criando no corpo físico essa informação. E como o corpo físico entende isso? Isso é criado na mente, vai invadindo o emocional. E no corpo físico diminuindo essas taxas, né, esses hormônios que são exatamente o contrário, né? Estarmos na luz. A luz é o sol, como vida, tá? Tô falando tudo de forma simbólica. Então, eu paro de produzir, eu fico
distante dessa clareza, exatamente para comprovar o quanto eu estou depressiva, eu estou na sombra, estou no escuro, estou distante da luz da consciência. E com consciência, eu sei lidar com as minhas emoções. Se eu não sei, eu vou aprender, eu peço apoio, eu aprendo, eu mudo o meu quadro, eu mudo a minha mentalidade, mudo o meu emocional e sim, posso começar a gerar no meu físico uma nova química. Mas lembre, o que já gerou no físico tem que ser tratado, né, por todas as técnicas e toda a sabedoria da medicina, a medicina alopática que a gente conhece. É só um adendo. Sim, ô Valéria, aproveitando o adendo, agora eu estava aqui pensando, aquele ser que é muito tímido, aquele excesso de timidez, a pessoa que tem vergonha de tudo, inclusive até assim, de ser espontâneo. Sabe aquela pessoa que é completamente controlada pela timidez? Ela fala baixinho, ela não se expressa, ela não parece que não tem vez, que não tem voz. Essa pessoa, ela também é motivada pelo ego em desequilíbrio? Completamente. A timidez é um ego mal Porque colocado, seria uma enfraquecido. baixa autoestima. Exatamente. Então, esse é o contrário. Um quer ser visto e o outro quer desaparecer. Então, sempre quando tem a expressão, ela tá truncada ou ela não tá equilibrada, é o ego. O ego sempre vai trazer desconforto, desequilíbrio. Então, quando eu estou bem na minha expressão, quando não há desconforto, eu estou mais conectada à centelha divina ou à essência divina. Então, a timidez é completamente o ego, como é a culpa, a vitimização. Que tipo de meditação a gente poderia estar utilizando ou citando como exemplo ou falando de um exemplo, de uma prática que a gente já fez e deu certo, que poderia estar explicando assim para ajudar a equilibrar o ego mal colocado, que está, né, em desequilíbrio? Então, antes de qualquer meditação, a gente precisa ter consciência disso aqui que a gente está estudando, né? Porque se a gente não entende direito e vai querer meditar, a gente vai chegar onde na meditação? Porque a meditação é exatamente eu silenciar a mente egóica, que não é fácil. E na verdade a gente não silencia a mente egóica faladeira, ela só produz pensamento e fala interna. Então, quando eu quero silenciá-la, eu só tô nela o tempo todo. Então eu aceito, né, que tem essa falação, que tem tudo isso aí que tá ou incomodando, ou tá desejando demais, ou tá repudiando demais, tá lutando, tá conflitando. Esse é o ego, ele faz isso o tempo todo. E eu começo a tentar não prestar mais atenção nisso. Já é uma meditação. Tenta não prestar atenção, tenta não dar força. Isso é começar a sair da identificação do ego e dessa mente faladeira. Então eu começo a não me impressionar, me apavorar pelos pensamentos que ela está criando. Quando eu começar, faz 5 minutos, quando começa a ouvir e deixa passar, não se identifica, não dói, não se preocupa, você começa a entrar no espaço de silêncio que todo mundo tem. Isso é um treino, isso é muito treino. Então, podem ler, né? Livro Poder do Silêncio. A gente vai ler, vai entender, mas é importante começar a praticar. Então, 5 minutos. Ouve e não se identifica, não se dói, não rebate, não se apavora. Começa a entrar no silêncio que todo mundo tem dentro de si, que é a expressão da centelha divina. Posso usar não consigo. Pode utilizar uma música, né? Um frequencial, uma frequência de... Não é isso que eu quero falar. Uma vibração. Uma música de alta frequência, é isso que eu quero dizer. Ajuda, né? Tem muita coisa pronta de meditação guiada que vai guiar o quê? É exatamente isso que eu estou falando. Inspirar e soltar o ar, né? Porque já leva mais oxigênio para o cérebro e dá mais coesão, mais limpeza. Sai um pouco de ouvir essa mente falar, que não para de falar. Mas cada um tem que buscar experienciar, porque, gente, regras, a gente precisa tomar cuidado com as regras. Quando a gente não tem nada, né?
alguma coisa criada por alguém já é uma coisa para mudar a nossa mentalidade, mas a gente não pode paralisar. Existem leis universais que essas a gente já segue inconscientemente. Quando a gente conhece, é melhor ainda seguir, porque vai ter equilíbrio. O que eu quero dizer é que experienciem e vejam como vocês se sentem. Talvez aquela meditação que a gente vai indicar não conversa comigo, não ressoa em mim, mas vai fazer todo sentido para minha irmã, para o meu pai, para o meu colega. Então, a forma de fortalecer o ego é buscar conhecimento, trazer esse conhecimento para si. Não é falar, ó, aprendi, tá vendo? Isso aí serve pro meu marido. Não, serve para mim. De fortalecer é eu buscar o conhecimento, trazer, praticar para mim, ver se funciona para mim. Funcionando para mim, eu vou fazer a minha tarefa de autorresponsabilidade, não vou mais transferir para o outro e assim eu fortaleço o meu ego. Quem não aprende vai ficar com o ego enfraquecido. O outro vai dar uma regra que eu vou ter que falar amém. Não tendo conhecimento, eu não experiencio. Não experienciando para poder dar o meu posicionamento se aquilo é válido para mim ou não, e isso eu não estou desqualificando ninguém entrando em conflito, eu não me responsabilizo pelo que serve para mim e o que não serve, eu não amadureço. Então eu sempre fico num ego infantil, onde eu preciso receber ordens e não me responsabilizo por nada. Esse é um ego enfraquecido, que começa a gerar tudo isso que vocês falaram. Sim. Doenças, né, problemas emocionais. Uma outra curiosidade, só para a gente finalizar essa parte das perguntas, para depois tu dar o feedback final ali. Uma outra curiosidade, assim, a Day colocou que uma das técnicas que a gente pode estar usando para estar reequilibrando o ego é escrever as sensações, né? Quem já tem diário, enfim. Mas o que a gente escreve para estar alinhando esse ego? A gente escreve o quê? O que a gente sente todo dia, o que a gente sente pelo outro, o que a gente sente pela família, enfim. O que se escreve? Se escreve o que tudo? Eu tô sentindo. O ódio, o amor, a dor, tudo? Quanto mais eu coloco naquele papel, eu estou organizando os meus sentimentos através do meu pensamento. Então, quando eu coloco ali, sim, hoje eu tive vontade de matar fulano. Eu não vou matar fulano. Mas se eu escrevo, eu estou colocando já, é uma forma de colocar para fora. Eu não fico ruminando aquilo e de repente vai que de tanto eu alimentar aquilo dentro, eu acabo fazendo isso. Não assim, de uma forma às vezes super, né, odiosa, que fala, né? Odiosa não. Crime, como é? Crime... Hediondo. Uma forma. Quer dizer, hedionda. Eu programo mesmo, né? Programo aquilo que eu vou fazer. Então, quanto mais eu coloco, eu posso entender que aquilo aconteceu, eu senti num dia, mas talvez eu vou ler daquilo daqui 3 meses e aquilo já não me visita mais. Porque é uma forma de eu olhar. Quando eu escrevo, eu tô olhando, eu tô acolhendo. Eu aceito que aquilo está passando por mim. Eu não estou falando assim, não, eu não posso querer matar ninguém, eu não posso ter ódio, porque eu tenho que ser algo. Eu começo a criar máscara, um ego mascarado, que eu tenho que ser algo. Mas sim, todo o ego na planeta Terra está num estágio e por todos passam um mal. Por todos passam um ódio, uma raiva, uma tristeza, uma angústia. Para alguns que vão se autoconhecendo, isso fica um pouco menos, né? O volume não está tão alto. E para outros o volume está sempre gritando, né? Dessas expressões. Então é simples assim, escreva o que está sentindo. Escrever simples todas assim. As sensações. Escreve. Desde a mais horrorosa até a mais harmoniosa. Faz parte, desde a horrorosa até a mais sublime. Aí a gente vai entendendo que somos seres, sim, que temos a parte, que é o ego, que é a fração, e a gente vai acolhendo e não querendo ser mais uma coisa que a gente não é. Quanto mais a gente aceita, a gente pode transformar isso. Quando eu aceito, não quer dizer, se eu aceito que eu tô com ódio, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa carregada de ódio a vida inteira. Mas a essência, a centelha divina tem esse quilate. Ela entende a nossa parte humana que está na sombra. Ela entende que tem também a nossa parte humana e até acima da humana, vamos dizer, cósmica, que tem luz, que tem, né, algo sublime.
Então ela acolhe tudo. Então quando a gente escreve aquilo que a gente está sentindo, a gente já organiza e tira um pouco da gente, né? Fica aquele engodo mexendo, né? Então é extremamente terapêutico, muito salutar. E só para corroborar, tá me vendo aqui, quando a gente fala em meditação, quem tá ouvindo agora, né? Logo já remete a pessoa de perna cruzada, com os dedos, mas não necessariamente teria que estar. Eu já li algumas biografias que falam que só o fato de tu estar no estado de presença, não importa 3 segundos, 5 segundos, porque a mente ou vai para o passado ou vai para o futuro, né? Ou ela pensa no que já fez, ou ela fica ali pensando no que ainda tem que fazer. Só o fato de ela conseguir concentrar no estado de presença, nem que seja 1 minuto, já é um exercício de meditação. Tem algumas biografias que abordam. Não precisa ser super ritualístico. Exato. Você está lavando uma louça e você só está lavando a louça. Já está no estado de presença. No melhor momento, você já está com o teu ego só o fato bem de colocado. silenciar, né? Isso. De não estar julgando nada, nem pensando em nada, nem planejando nada. Está ali por inteiro, porque quantas vezes tu tá conversando com a pessoa, olhando para a pessoa, mas com a mente no que tem que fazer ou no que já fez. Então, exatamente isso aí é o ego pipocando, inquieto, que não está associado à centelha divina, à essência. Ele está entendendo que ele é o todo. Então, é sobre só o que ele quer, o que ele deseja, o que ele não quer. E ele pipoca o tempo todo, ele é inquieto. Então, isso, a pessoa fica enfraquecida, certo? Certo. Posso dar aqui minhas cutucadas? Então vamos lá, vamos tentar fazer um jogo bem de ping-pong, trazendo os verbos para o ego e os verbos da essência. Fica um pouco mais prático e a gente começa a refletir. Aqui é o meu momento de dar uma cutucada para fazer todo mundo refletir. Porque a gente não vai ficar só ouvindo o que o outro fala. A gente precisa trazer isso para nós. Conhecimento por conhecimento não faz nada. Sabedoria é quando eu aplico aquilo, valido ou não, para mim. Não precisa ser para o outro, cada um está no momento. Então vamos lá. O ego tem uma visão micro, a essência tem uma visão macro. A visão do ego é individualista. Eu olho só para mim, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. A essência tem uma visão coletiva. Então não é sobre o que eu quero, o que eu gosto ou não. Mas eu trago sim o meu saber, a minha habilidade, a minha aptidão para um bem maior. E eu também estou dentro disso, dessa realização. O ego compara o tempo todo quem é melhor e quem é pior. A essência ama tudo como é. O ego julga. Ele está errado, ela está errado, ele não fez certo, ela não fez certo, e a essência aceita. Quando o ego julga, ele exclui. Quando a essência atua, ela inclui, quer dizer, ela aceita tudo. O ego quer possuir, ter. A essência, ela solta e conecta. Porque quem possui não necessariamente conecta. Eu quero muito um carro novo, mas que conexão? De repente eu não tenho um carro novo, eu tenho um carro velho que me conecta porque me traz uma memória afetiva interessante. Então a essência conecta e o ego só quer possuir. A gente vê muito quantas pessoas querem se apoderar da natureza, né? Você vai para um lugar bem assim, onde você não vê que tem ninguém. Ali é de alguém, tem escritura e alguém é dono. Quem está na natureza conecta, não precisa ter esse espaço é meu, todos esses hectares, essa cidade, essa ilha é minha. Então, é falta de conexão. O ego controla, invade. A essência, ao invés de controlar o outro, faça do meu jeito, a essência cria, é livre. Quando o ego invade, a essência respeita. O ego se defende o tempo todo e a essência expressa o que ela é. Não é sobre se defender, não precisa, todos têm expressão divina que é a essência. O ego manipula
e a essência flui. O ego compete, a essência compartilha. O ego isola, a essência inspira. O ego separa, a essência une. O ego nega e a essência aceita, né? Que tudo é, como a gente já falou. Então a gente percebe que se você anda precisando muito de validação, de alcançar um lugar de poder, de controlar algo, alguém, você está no ego mal colocado, que aqui eu vou começar a trazer uma nova expressão. Você está com o seu ego desassociado da essência. Se você está vivendo, expressando, compartilhando, sentindo, né? Estando numa natureza mais aberta, amorosa e conectada com algo maior, você está com um ego conectado e associado à essência. Quer dizer que eu estou 100% na essência divina? Sim, você pode estar, mas como a Daiane trouxe bem colocado, a gente não vai eliminar o ego. A gente precisa fazer com que o nosso ego se associe à centelha divina, que nós somos, certo? Então, lembrando que a essência é a unidade. A unidade, com letra maiúscula, né, é o todo, e o ego é uma parte. Então, para finalizar, já que a Daisy falou sobre uma meditação, vou compartilhar aqui então uma expressão que é algo que eu canalizei e que a gente faz na abertura dos trabalhos todos, né, todas as quartas-feiras, não só do estudo, uma forma de meditar. Repete, não da boca para fora. Decreta e perceba no corpo físico de vocês se algo acontece. Se não acontecer na primeira vez, não abandone. Repitam, repitam, repitam. Agora que vocês sabem o que é a essência, a centelha divina, que é a alma também, e o que é o ego, que é a parte. Eu sou centelha divina e eu estou a personalidade. Falem o nome de vocês. Falem 3 vezes, vão falando, inspirando, soltando o ar e vão percebendo o que essas frases faladas do coração reverberam no corpo de vocês. Vão anotando. E aí, o segundo decreto. Isso é um fluxo, tá, gente? Não é só uma frase falada da boca para fora. Ela tem isso que eu estou dando para vocês está carregado de uma vibração, de uma alta vibração, que vai despertando, vai colocando ordem, como as coisas realmente funcionam. A segunda frase. A centelha divina que eu sou conduz a personalidade ou o ego que eu estou. Então, o eu sou, letra maiúscula, é a essência divina. O eu sou pequeno é o ego, mas eu gosto de falar o ego como eu estou, porque isso vai passar, né? Como é que é? É transitório. É transitório. Essa é a minha dica, que é dentro do que a gente aprende e recebe. É mais uma informação, além de muitas que estão aí. Tudo é válido e serve para algumas pessoas e cada um experimente e valide para si. E validar para si não quer dizer que se eu não validar eu vou desqualificar. O ego desqualifica aquilo que ele não entende, desqualifica o que o outro falou, desqualifica o que o outro é. E a centelha divina compreende. Então eu posso falar, isso aqui não está conversando comigo hoje, mas talvez vai conversar daqui 1 mês, 2 meses, porque eu estou entendendo onde eu estou. Eu estou realmente num ego desassociado à essência. Então é essa cutucada, para que cada um perceba e trabalhe para melhorar, porque vai ficar muito mais leve. Muito bem. Giulia, que desenho é esse que eu já achei muito bonito? Eu não sei muito bem explicar, são como se fossem máscaras. São máscaras mesmo. E atrás é a mesma coisa que tá dando vez para cada uma das máscaras. É uma luz atrás da máscara, quer dizer, ali é a centelha divina, né?
e a máscara está na frente dessa São luz. as personalidades. Cada uma Exatamente. expressa a personalidade. E eu coloquei Uma os tá termos com cara de cavaleiro. zangada, outra tá Exatamente. triste, a outra tá alegre. Cada uma tem uma cor. É porque realmente E a cada uma tem uma personalidade ela é muito suscetível ao estado emocional, ao humor. E eu coloquei os termos que a Valéria escreveu, que acho que fica melhor visualizar. Os verbos, E né? os verbos. Sim. E até as cores, né? A centelha divina foi em cores brancas e o ego em cor preta. A luz e a sombra, né? Exatamente. E lembrando, né, que tudo é a sombra e a luz. A gente só capta a luz pela sombra, né? E finalizando mesmo, que é muito bom falar disso, a centelha divina acolhe tudo, a sombra e a luz, né? E o ego desassociado, mal colocado, enfraquecido, desequilibrado, ele nega a sombra. E aí é o problema, né? Aí o problema vai ficar grande. Problemão. Então a gente vai encerrar por hoje. Agradecemos todas as meninas que estão aqui presentes, ao conhecimento que a gente teve hoje. O áudio vai ficar salvo, ele é atemporal, em outras situações, para quem quiser assistir. Gratidão. Dentro do pensamento e emoções está o ego, menosprezando, dizendo que você não é capaz ou você é melhor e você está sempre correto e os outros que se danem. Se não gostam do seu modo de agir, pensar ou se expressar, quando na verdade o problema está em você que não consegue olhar para dentro de você. Não quero olhar para dentro porque daí tenho que sair da zona de conforto, que eu chamo de zona de conforto, quando é uma zona de atritos repetitivos. Os atritos se repetem para que tomamos uma atitude. Uma pequena atitude dentro do ciclo vicioso já dá uma nova tonalidade ao ciclo vicioso. E se você prestar atenção às pequenas mensagens, insights diários, você conseguirá fazer mudanças necessárias que estão atrelando, impedindo seu crescimento divino. Mas o ego não é o vilão. Se ele te mantém no mesmo, quer dizer que você não permite se auto-escutar.